Olá! Nossa conversa hoje mergulha fundo num capítulo bem denso do Apocalipse, o 17. Prepara porque as imagens são fortes, viu? A tal grande prostituta sentada sobre muitas águas e depois uma mulher montada numa besta, sabe? Uma besta escarlate. Exato. Cheia de nomes de blasfêmia com 7 cabeças, 10 chifres. É impactante. Muito. E a descrição da mulher continua, né? Vestida de púrpura, escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas, um luxo só. Mas aí tem o cálice dourado na mão dela. Ah, é o cálice, não é coisa boa pelo visto. Definitivamente não. Cheio de abominações das impurezas da prostituição dela. E tem mais. Na testa, um nome, um título misterioso. Qual era mesmo? Mistério Babilônia Grande. A mãe das prostitutas e das abominações da terra. E para piorar, ela está embriagada Embriagada? Com o quê? com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. É forte. O próprio texto diz que a visão causou grande espanto. Dá pra imaginar. Como é que a gente começa, sei lá, desvendar isso tudo? É muito símbolo junto. Então, o interessante é que o próprio capítulo dá uma pista. Vem um anjo para explicar, sabe? Ah, o anjo intérprete. Isso. Diante do espanto do vidente, o anjo diz: "Vem cá, vou te explicar o mistério da mulher e da besta que a carrega." E aí começa a descrição da besta. Aquela parte enigmática. Era, já não é. Exatamente. Era, já não é, e está para emergir do abismo e ir para a perdição. A aparição dela causa admiração em quem não tem o nome no livro da vida. Isso já sugere algo. Tipo, não é um poder simples, comum. Tem algo de recorrente, talvez. Ou sobrenatural. Boa observação. Parece transcender um único reino ou figura. E a explicação do anjo continua, pedindo mente com sabedoria para entender. Montes onde a mulher está sentada, isso lembra logo o quê? Roma, né? A cidade das 7 colinas, uma referência geográfica. Provavelmente. Mas também são 7 reis. Aí entra a parte política. 7 reis. E ele detalha, né? 5 caíram, um existe. E o outro ainda não veio, mas quando vier, fica pouco tempo. Sugere uma sequência de poderes, talvez impérios. Faz sentido, geográfico e político. E a própria besta, aquela que era e já não é, o texto diz que ela é um 8º rei, mas procede dos 7, e também vai para a perdição. Peraí, como assim? Um 8º que vem do 7? É complexo. Reforça essa ideia de um poder que, tipo, se manifesta de formas diferentes ao longo do tempo. Ressurge, talvez. Mas o fim é sempre a destruição. Entendi. Falamos das cabeças, mas e os chifres? Eram 10, né? 10 chifres, importantíssimos também. O anjo explica, são 10 reis. Mais reis. Sim, só que estes ainda não receberam reino. Vão receber, mas por pouco tempo, tipo 1 hora, junto com a besta, E qual o propósito deles? se unir. Eles têm um único propósito: entregar o poder e a autoridade deles para a besta e lutar contra o cordeiro. Uma aliança poderosa contra o cordeiro. Sim, mas o anjo já adianta o resultado, Sim, o cordeiro vence. porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estão os chamados, eleitos e fiéis. Depois dessa parte, o anjo volta a decifrar. Lembra das águas, lá do começo? Sim, onde a prostituta estava sentada. Então, o anjo diz que as águas são povos, multidões, nações e línguas. Mostra o alcance, né? A influência global dessa Babilônia. Influência mundial? Mas aí vem a reviravolta. É impressionante. O que acontece? A besta e os 10 chifres, aqueles que apoiavam a mulher, lembra? É Eles vão odiá-la. odiar a mulher que eles carregavam. Exato. Vão deixá-la devastada e nua, vão comer as carnes dela e queimá-la no fogo. Uma destruição total, vinda dos próprios aliados. Nossa, que coisa. A própria aliança se destrói. Isso diz muito sobre a natureza desse poder, né? Precisamente. E o texto ainda diz que foi Deus quem pôs no coração deles fazerem isso, para cumprir o propósito divino até que as palavras de Deus se cumpram. É uma teologia profunda sobre a soberania divina agindo até no meio do caos e da maldade. Uau! E para fechar a explicação, o anjo identifica a mulher de forma mais direta. E quem ela é, afinal? A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Pronto. Conecta tudo. A idolatria, o luxo, a perseguição, o poder.
tudo numa entidade política dominante. Entendi. Então, Apocalipse 17 pinta esse quadro simbólico de um sistema de poder mundial, essa Babilônia, marcado por idolatria, opulência, perseguição, influência. Exato. E o próprio texto ajuda a decifrar, mostrando não só o poder, mas a queda inevitável, inclusive por autodestruição. Bem complexo. É muito rico em imagens e significados. E essa identificação final com a grande cidade que domina, bom, isso nos faz pensar, né? Como essa figura, esse arquétipo de poder que seduz e oprime, ecoa em diferentes tempos, diferentes lugares. Verdade. E o que essa dinâmica de autodestruição da besta se voltando contra a prostituta sugere sobre a sustentabilidade ou a falta dela de sistemas assim baseados em opressão. É uma reflexão que o texto deixa pra gente, sem dúvida.